Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos ao canal Leandro Ibov. Curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal, ative as notificações, se inscreva no canal, deixe seu feedback, seu comentário, sugestões, críticas. E vamos aqui ao MetaMask no modo Failsafe, no Tails 100%, na memória RAM. O sistema operacional Tails é um sistema de anonimidade que é considerado mais seguro do mundo, justamente porque ele funciona no modo Failsafe 100% na memória RAM. Eu explicarei aqui o porquê que é importante usar criptomoedas 100% na memória RAM. Primeiro alerta que a gente vai dar aqui você tem que entender sobre o Tails. Então tem o link na descrição do meu site, na página de segurança digital, e tem a playlist aqui do canal Leandro Ibov. Você tem que fazer o curso de Tails que está aqui na playlist. Se você não sabe nada do Tails, ali eu explico como instalar, etc. E o Tor Browser também é importante você fazer essa playlist aqui também. E o que acontece? MetaMask é uma das carteiras de criptomoedas mais usadas no mundo, e a Ledger também. As duas são uma porcaria. Por quê? Ledger já teve várias falhas de segurança, não vou falar de Ledger aqui. Várias falhas, vários problemas. E a MetaMask, ela coleta seus dados. Tá? A MetaMask, ela coleta os seus dados, e a dona Ledger também. Então assim, todas as transações que você fizer, o seu IP estará sendo coletado pela MetaMask. Então não adianta você usar a MetaMask e ter uma criptomoeda como Bitcoin ou Ethereum de blockchain pública, se a MetaMask está pegando seu IP, o ISP, que é a empresa de internet que te passa a internet, te dá a internet e fornece um IP, tem o seu CPF que paga por esse IP. Então basta procurarem para um endereço X que tem o IP que a MetaMask coletou. Quem é o ISP? Vai no ISP, paga para o ISP, te dá esses dados. Quem é o dono desse IP? Quem pagou por esse IP? Quem pagou pelo serviço? Vai saber que é você. Então, todas as transações que você está fazendo já sabem tudo que você está fazendo. Porque a MetaMask coleta esses dados e pode estar vendendo. Você acha que ela vai coletar esses dados e não vai fazer nada com os dados? Ela está coletando, gastando energia, poder computacional para nada. Então, esse tipo de atitude, mesmo sendo um software open source, é uma atitude de uma empresa desonesta, empresa ruim. Então eu não recomendo você usar a MetaMask a maioria do seu dinheiro. Usa pouco dinheiro, porque é uma carteira perigosa. Mas como ela é muito usada, eu vou fazer tutorial dela. Outra coisa, a MetaMask, ela bloqueia. Você tenta se conectar com o IP do Tor, IP de VPN, VPN não funciona. VPN não funciona, é tudo mentira que dizem nas propagandas que você vai ficar anônimo com VPN. VPN não funciona. Não tem anonimidade com VPN. Existe uma parcial anonimidade e certas utilidades das quais você pode optar por VPN. Então, quando você usa a rede Tor, que é uma rede descentralizada, você então pode estar suscetível à censura por parte dos validadores da rede Polygon, da rede Ethereum, que não vai deixar você se conectar, ou por parte da própria MetaMask ou algum agente malicioso agindo lateralmente ali na sua conexão de alguma forma. Mas pode ser que esses bloqueios para você acessar a MetaMask anonimizado pela rede Tor seja da própria MetaMask. Então eu alerto os pesquisadores de segurança que fiquem de olho, provem que a MetaMask está fazendo isso, se ela estiver realmente fazendo. E vamos lá no Twitter reclamar com eles, nas redes sociais, e eles vão ter que parar com essa palhaçada. Certo? E outra coisa, tá, pessoal? Para o YouTube ver, algoritmo do YouTube ver, pausem o vídeo e leiam isso aqui, por favor. Então, o objetivo desse vídeo é segurança. Tá? O Ethereum, o Bitcoin são... principalmente o Ethereum, que vai trabalhar com MetaMask, na rede Polygon, etc. São blockchains públicas. Então, o cara que tem milhões em Ethereum, uma criança pode monitorar ele pela blockchain. Então, ele pode ser sequestrado, atacado na rua, etc. Então, tem que se esconder
Sim, é questão de segurança, tá? A estratégia fail-safe, 100% memória RAM. Por que usar? Então, o que é memória RAM? Por exemplo, eu abri aqui um TXT. Por exemplo, estou escrevendo aqui Leandro Santos, mensagem de e-mail. Digamos que eu estivesse escrevendo isso aqui. Não salvei. Está na memória RAM. Então, isso aqui está na memória RAM. Então, é memória temporária. Se eu desligar o computador agora, ou acabar a luz e o computador não tem bateria, isso aqui é um laptop, tem bateria, mas se fosse um computador PC que não tem bateria, isso aqui não ficaria gravado, né? Então, se eu clico aqui em salvar, ele vai salvar em outro lugar, ó. Tá vendo? Ele não está salvo. Então, isso aqui está na memória RAM. É uma memória temporária, né, que o computador tem e precisa. Tá? O acesso físico pode existir no acesso físico, né, no acesso físico pode existir vulnerabilidades ou existirá cedo ou tarde. Logo, quem tiver acesso aos arquivos, mesmo criptografados da chave privada ou SID, poderão hackear ou roubar seus fundos. Então, o que acontece? Existe um sistema de criptografia do Tails chamado LUKS, que criptografa o modo persistente do Tails. E surgiu uma vulnerabilidade que, mesmo com uma senha de 1 milhão de dígitos, ou 100 dígitos, sei lá, você poderia explorar e acessar tudo que tem dentro da criptografia pelo LUKS 1. Então, o Tails, ele trocou para o LUKS 2, que é uma versão que não tem essa vulnerabilidade. Ou seja, depois de muitos anos, surgiu essa vulnerabilidade no LUKS 1. Então, quem gravou operações com criptomoedas, onde o arquivo da chave privada, que fica gravada no sistema, quando não se trata de hardware wallet, esse arquivo fica gravado no sistema, dentro do HD, dentro do SSD, etc. Esse arquivo pode ter uma vulnerabilidade, que já existe, mas ninguém sabe, só poucas pessoas, né? Ou pode futuramente surgir uma vulnerabilidade para hackear o arquivo criptografado da MetaMask. Então, se alguém pega o seu HD e tem um arquivo com a chave privada lá, ele pode não hackear agora, mas daqui a 2 anos, 3 anos, se surgir uma vulnerabilidade, ou se ele descobrir, ele vai roubar suas chaves privadas. Então, você não pode deixar pegarem o seu arquivo físico, que fica gravado no HD. A hardware wallet, tá, também pode sofrer a mesma coisa. A hardware wallet, a chave privada fica na hardware wallet. Então, offline, ela assina e online, dentro do computador, a transação será executada. Só que a seed fica dentro da hardware wallet. Ela fica aqui dentro. Então, se existir uma vulnerabilidade, onde por acesso físico, conectando pendrives e sistemas e computadores específicos para acessar essa vulnerabilidade e acessar a seeds e resgatar as seeds da hardware wallet, se alguém tiver acesso físico, da mesma maneira que ocorreu com o LUKS 1, pode ocorrer com Trezor, com OneKey, a Bitbox, eu acho que chama, né? Várias hardware wallets. Então, o ideal para vocês, caso esteja alguma empresa de hardware wallet me ouvindo aqui, vendo o vídeo, seria importante que também a hardware wallet tivesse uma opção igual ao Tails, ou seja, 100% na RAM. Ou seja, a hardware wallet, ela usaria também a RAM dela, né, uma RAM dela, que a chave privada ficaria ali temporariamente, executaria a operação, e depois que desligasse a hardware wallet, sumiria a chave privada de lá, porque nada ficou gravado, porque ficou na memória RAM. Então, a mesma ideia do Tails tem que ser colocada nas hardware wallets, mas eu acho que nenhuma tem isso. Claro que toda vez que você fosse fazer operação com hardware wallet, com memória fail-safe, né, memória 100% da memória RAM, você teria que, todas as vezes, digitar as 12 palavras, digitar as 24 palavras, acessar sua carteira, colocar uma senha, executar uma transação offline, né, assinando offline, e depois que desligasse a hardware wallet, sumiria as sementes de lá, porque ficou tudo na memória RAM.
Nova operação, faria a mesma coisa. Nova operação, nova transferência, faria a mesma coisa. Mas isso sim seria absurdamente seguro. É o que o Tails faz na modalidade de você assinar a transação offline de algumas criptomoedas que é possível, Monero, Bitcoin, Litecoin, com a Electrum e outras. Eu vou fazer tutoriais sobre isso, bem complexos tutoriais, que é mais seguro do que qualquer hardware wallet, usando Tails ou outros sistemas, mas em modo fail-safe, usando assinatura offline. Superior a hardware wallet, só que é muito complexo. Poucas pessoas vão ter paciência para fazer. Mas é uma ideia para quem produz trabalho com hardware wallet. Usem a mesma ideia do Tails para também trabalhar em modo, opcionalmente, em modo fail-safe que o Tails trabalha, tá? Então, então, se alguém acessar fisicamente o seu HD, se surgir uma vulnerabilidade para quebrar a criptografia, ele vai quebrar. Pode levar 2, 3, 5 anos, mas quando quebrar, você perdeu suas chaves privadas. Então, o modo mais seguro é ficar 100% na memória RAM, embora seja mais complexo. Apagar em SSD ou pendrive não funciona. Então, o tipo de arquivo SSD e o arquivo flash de pendrive, né, a parte do pendrive, tudo que você gravar no pendrive ou no SSD não vai sumir. Você pode formatar 1000 vezes que não some, por meio de técnicas forenses. É possível recuperar todos os dados. Só que vai levar um tempo. O perito ele vai ter que fazer todo o procedimento para voltar no tempo do HD que tinha certos arquivos para acessar aquele arquivo. Certo? Se o SSD ou o pendrive estiver criptografado, daí é uma barreira a mais. Mas se surgir uma vulnerabilidade, ou se já existe uma vulnerabilidade, que poucos sabem, só certas pessoas exclusivas que sabem essa vulnerabilidade, ele vai acessar seus arquivos. Então, segurança, pessoal, é definitivamente uma probabilidade. Segurança da informação. Não existe segurança da informação. Apagar em HD mecânico pode funcionar, mas é arriscado. Método Zero Fill e Unrandom Fill. Tá? Então, por exemplo, eu vou usar aqui um pendrive, mas supondo que o pendrive fosse um HD, tá? Supondo que o pendrive ele fosse um HD, eu vou acessar aqui vou acessar aqui o GNOME Disk Manager. Então eu tenho aqui, ó, eu tenho esse pendrive aqui. Veja que a partição dele é dev SDB2. Né? E essa aqui é a segunda partição SDB1. Um está criptografado, outro não. Isso aqui é um pendrive que não tem nada demais. Arquivo de trabalho. Mas a partição inteira do pendrive está no dev/SDB. Então eu usaria, né, SDB, que é a partição completa do pendrive, é o pendrive inteiro. Usaria esse comando, tá? Esse comando aqui. Não vou fazer aqui o Zero Fill, tá? Eu entraria com sudo. Todo o Linux tem os tipos de arquivo dev zero, tá? E o tipo de arquivo /dev /unrandom, tá? Unrandom. O unrandom ele produz dados aleatórios. O /dev /zero ele produz zeros, né? Ele completa com zeros. Ele sobrescreve com zero. Então tudo que você sobrescrevendo com zero, usando esse comando, ou usando esse comando unrandom, tá? Mais a partição da qual você quer apagar os dados definitivamente, impedindo as técnicas forenses computacionais de resgatar os dados, voltando no tempo de HD, de SSD e pendrive não vai funcionar. Celular, você gravou dado no celular, não vai funcionar. Certo? Você precisa, usando esse comando, não vai funcionar. Tem como resgatar. Pode ser que funcione, mas é muito incerto.
Com HD, esse comando tende a funcionar, mas mesmo assim não é garantido. Então é muito perigoso você deixar qualquer tipo de arquivo em HD. As pessoas não têm ideia disso. Ok? Então a gente tem um método russo, que é o usar o /dev0. Esse comando aqui que eu falei, ó, né? E depois o unwindle, tá? Você pode usar esse comando aqui. Então primeiro você usa um zero field, depois o unrandom field, o método russo, para apagar dados definitivamente impedindo recuperação. Ou você pode usar um método de Gutmann, não sei se é assim que se pronuncia, que você vai usar o unrandom 35 vezes. Tá? 35 vezes. Então assim, eu vou usar esse comando 35 vezes. Quando é um pendrive, um HD de 50 GB, 30 GB, que nem existe mais, eu acho, leva, acho que uma só passada leva 1 hora, eu acho. Enfim, demora muito. Se for HD de 500, 1 tera, vai levar mais de um dia para dar uma passada. 35 passadas vai levar talvez um mês inteiro. SSD talvez seja mais rápido, não tem como, SSD não funciona. Então apagar os dados é uma coisa muito difícil, certo? Leva tempo para você apagar dados e mesmo assim não é garantido, tá? Não é garantido. Vídeo sobre o método de apagar dados com eficácia eu vou fazer, mas vai demorar. É uma teoria bem complexa. Mas apagar dados é importante por questão de segurança. Não é uma questão de esconder coisas erradas que você está fazendo, mas é uma questão de segurança. Se alguém pegar o seu HD e for roubar a sua casa e tem arquivos de criptomoedas com a semente em arquivos mesmo criptografados, se surgir uma vulnerabilidade futuramente ou se já existe, ele vai roubar sua semente. Então você tem que impedir que os dados fiquem ali no HD, certo? O método mais seguro para fazer operações com criptomoedas é o quê? Assinar offline com cold wallet offline. Então é uma cold wallet que você vai criar, vai gerar a semente e ela nunca vai se conectar com a internet, nunca, em hipótese alguma. E é um sistema só para uma criptomoeda, para uma carteira, etc. Pode colocar outras carteiras ali também, já que não vai trabalhar offline, vai trabalhar 100% offline. E depois que você assinou, você pega o arquivo assinado, coloca na view wallet que fica online. E para uma única transação, para uma certa quantia, vai enviar, vai assinar a transação e executar a transação. Isso é mais seguro do que qualquer hardware wallet, usando Tails, principalmente se for na memória RAM. Certo? Qual é o problema da MetaMask e dessas web wallets? Não existe como fazer offline signing. Você tem que usar hardware wallets. Trezor, a porcaria da Ledger, a Bitbox, entre outras carteiras offline, né? De hardware wallets, perdão. Então você vai ter que usar essas carteiras para você ter mais segurança. Só que aí você vai ter que confiar na hardware wallet para saber se não tem, no meio do caminho, do trajeto que a hardware wallet chega na sua casa, ela pode, no meio do caminho ali, ser interceptada por agentes maliciosos e eles podem colocar algum equipamento que emite sinais de rádio ali, colocar algum equipamento pequenininho ali dentro para apertar o botão via rádio. Então, mesmo sendo offline a carteira via rádio, eles podem apertar o botão e mandar. E vários esquemas complexos para te hackear, tá? Bem avançado, bem avançado, mas isso existe. Isso existe, é possível, tá? Então vamos aqui para o passo a passo no Tails. Então aqui dentro do Tails, foi gravado isso aqui dentro do Tails, a MetaMask no modo meio fail-safe, né? Então entrando ali no primeiro que está se conectando à internet, no modo persistente a gente vai ver que está no cadeado, está
fechado, não tem nada persistente. Então o Tails aí ele funciona 100% na memória RAM. Tudo que eu gravar não vai ficar gravado. A gente vai se conectar. Vamos aguardar a conexão ocorrer. Opa! Então tá aí, tá conectado. É importante checar se tá com o IP do Tor mesmo por esse link aí, ó, o Check Tor Project. Depois checar o DNS, que é a consulta de DNS para ver se está vazando o seu DNS. Toda essa teoria complexa é fundamental para as pessoas entenderem a importância de usar carteiras de criptomoedas com esse esquema de segurança avançado, que poucos não compreendem. Mas o Tails já está pronto aí, ó, tá com o IP do Tor, tá? O Tails já é um sistema operacional pronto, já está configurado para rodar com segurança. Então o leigo pode usar ele e pode ter a devida segurança nas suas transações com criptomoedas. O problema é, a maioria das carteiras de criptomoedas não são programadas para rodar dentro do Tails. O DNS aí também está livre. Então, infelizmente, Monero, Litecoin dá para rodar dentro do Tails. O Bitcoin com a carteira Electron, Monero Gui no Tails. Então são pouquíssimas carteiras de criptomoedas que vão rodar no Tails. A MetaMask, a gente vai no metamask.io, que é o site da MetaMask, e ali a gente vai baixar. Primeiro ponto, baixar o MetaMask por parte da... Aqui já fica perigoso. Então você clicando aqui para download, mesmo no site oficial, instalando a extensão, primeiro, você pode tomar um man in the middle de alguma forma. Man in the middle, que é um homem no meio, ou seja, ele pode ali ver que você vai baixar a MetaMask e você está usando o Tor. Daí ele pode mudar o arquivo da MetaMask para uma MetaMask bad, vou colocar aqui, bad, uma MetaMask do mal, que vai estar maliciosa com algum tipo de, entre aspas, vírus, trojan dentro dela, esteganografado ou programada diferente, e você vai baixar ela. Então o ideal é você baixar no GitHub e instalar manualmente, que é complexo, eu acho, dentro do Tor Browser. Eu não sei fazer isso, mas o ideal era fazer isso e checar a assinatura PGP, né? Checar o hash, para ver se a integridade do arquivo, para ver se é o original. Quando você baixa dessa forma, você pode tomar um man in the middle, ou de alguma maneira podem entregar para você uma carteira diferente. Seria uma forma de hackeamento bem avançada, né, que pode acontecer. Mesmo usando o Tor Browser, mesmo usando uma comunicação criptografada. Se eu, mesmo usando o Tor Browser, se eu vou para um site ruim, que é um site malicioso, eu vou baixar um vírus e vou contaminar meu computador. Então não é porque a criptografia da comunicação está bem sucedida que eu estou livre de ser contaminado. Então eu estou usando esse procedimento aqui. É o único que eu sei até o momento. É perigosíssimo fazer isso aqui. Então, por isso que eu não recomendo usar a MetaMask, e se você consegue instalar manualmente, já é mais viável. Não sei se é possível fazer isso no Tor Browser dentro do Tails. No Tor Browser, que não está no Tails, está num sistema operacional separado, provavelmente deve dar certo. Mas eu não sei como fazer isso ainda. Então fica aqui este alerta. Então tem que usar pouca quantidade de dinheiro para trabalhar com MetaMask por conta do risco que envolve ela. 95% das pessoas baixam o MetaMask desse jeito. E usa uma hardware wallet e ele acha que está seguro. Sendo que quem usou a Ledger se ferrou por culpa da própria Ledger.
Foi culpa da própria Ledger. Teve gente que falou que foi culpa do MetaMask. Não foi do MetaMask, foi da Ledger. Então tá aí, estamos instalando. Porém, como a MetaMask ela é muito usada, você poderia usar uma certa quantia de dinheiro para conseguir mais segurança dentro da rede Tor, usando o Tails e o MetaMask. Então você cria aqui uma wallet, vai fazer todo aquele procedimento de colocar a senha, anotar a seed, o importante é que está tudo no modo fail-safe aqui. Bom, aí nunca copie para o TXT como eu vou fazer. Isso aqui é um tutorial, então estou mostrando a chave gerada ali, né? Nunca, em hipótese alguma, copie para o TXT, mesmo que fique sem salvar, porque pode ser que por uma falha do sistema grave dentro do HD. Como o Tails ele está em modo fail-safe, isso não vai ocorrer, mas por via das dúvidas é bom você garantir e nunca anotar em nenhum tipo de arquivo as suas palavras-chave. Grave, né, anote no papel. Agora a gente faz o check-up. Pegar a terceira palavra. A quarta palavra. E fazer o check-up. Pronto. Perfeito. Então é aquele mesmo esquema. A gente vai ver que ela está funcionando, está se conectando, tirando as cotações. Você pode fazer suas transações. Lembrando que o Tor Browser, a equipe do Tor Project ou Tails não recomenda você instalar extensões no Tor Browser. Então, se você vai usar a MetaMask, você tem que usar o Tails em um sistema separado só para usar a MetaMask, porque o Tor Browser pode ficar inseguro com a instalação da MetaMask, se você quer anonimidade, já que a MetaMask coleta o seu IP das transações, então eles podem fazer alguma coisa para rastrear aonde você está navegando. Inclusive fazem isso, já tem reportagens que falaram sobre isso. Então você tem que usar a MetaMask em um Tails temporariamente só para fazer as transações com MetaMask e depois cair fora. E começar um Tor Browser do zero com uma outra seção do Tails. Então tá aí fazendo uma simulação para fazer a swap do Ethereum por DAI. Tudo dentro da rede Tor. E você pode, por meio da MetaMask, por meio do Tails, ir para o DeFi, fazer pools de liquidez, efetuar transações de swap entre outros tokens dentro da Uniswap. Aí eu estou mudando de rede, né? A gente estava na rede do Ethereum, vamos entrar na rede Avalanche por meio da conexão Tor, por meio da rede Tor. Então tá aí, tá conectando, fazendo tudo certinho. E a gente pode partir para o swap, indo agora fazendo o teste com a Polygon agora. Podemos ir lá para a Uniswap fazer transações de swap lá dentro da Uniswap. Fazer transações com bridge, né? Ou seja, aí, dentro da própria MetaMask dá para fazer operações com bridge. Dentro da própria MetaMask, com Pix, vamos entrar agora na Uniswap, usando o link da Uniswap, tem opção na MetaMask de você comprar com real. Provavelmente, quando você for comprar com real dentro da MetaMask, em algumas opções que tem lá, e o IP for do Tor, não vai funcionar, porque provavelmente vão bloquear. Certo? Então você não vai conseguir fazer transação com Pix. Apesar de que não adianta nada, né? Você fazer um Pix para um MetaMask que está dentro do Tails, com o objetivo de anonimidade. O seu Pix te identifica, então não vai adiantar usar o Tails com o MetaMask dentro do Tails.
Você tem que trabalhar 100% com criptomoedas para você conseguir manter sua pseudo-anonimidade. Aí a gente está fazendo alguns testes aqui de conexão e simulação de transação dentro da Uniswap, de swap, né, trocando 1000 Matics por Tether. Podemos mudar de rede, vamos mudar agora para a rede Ethereum. Então é isso. Ou seja, dentro do sistema operacional mais seguro, considerado um dos mais seguros do mundo, estamos utilizando uma web wallet, no caso é a MetaMask, roteada pela rede Tor e no modo fail-safe, que possibilita aquele nível de segurança ainda mais avançado. Para quem não usa hardware wallets, o ideal é você usar o Tails e a hardware wallet ainda para ter mais segurança. O ideal seria fazer a assinatura offline com a MetaMask, mas ela não permite isso. Já a carteira Electrum para Bitcoin e a carteira Monero Gui para Monero, aqui só um detalhe, ó, já permite isso. Monero Gui e Electrum permite assinatura offline e uma cold wallet offline, 100% offline, onde a seed e a chave privada fica 100% offline. E numa View Wallet, que fica online, que a chave privada, a seed, para gasto, não fica lá, você pode completar a transação pegando um arquivo assinado e completando a assinatura na View Wallet. É o nível de operação mais seguro que tem com criptomoedas, superior ao hardware wallet. Expliquei antes por isso. MetaMask não tem como fazer isso. Então, nesse caso, nessa seção do Tails, né, estava no modo fail-safe, nenhum arquivo da MetaMask ficou gravado no HD, onde por acesso físico poderiam hackear se surgir vulnerabilidade, ou talvez já exista. Então talvez já exista, se alguém pegar fisicamente seus arquivos da MetaMask, eles podem explorar vulnerabilidades, igual aconteceu com o caso do Lux, que nunca imaginavam que teria uma vulnerabilidade e teve. O sistema Tails teve que correr atrás para mudar toda a sua estrutura de criptografia do modo persistente. Então não vai na onda de youtuber de criptomoedas que fica falando que Trezor e Ledger é impossível hackear, é segurança garantida. Segurança garantida é os cambal. Não existe segurança. Existe possibilidade de segurança. Nós trabalhamos com possibilidade de segurança. A segurança da informação é uma possibilidade. Então, toda vez que for iniciar operações com MetaMask, nesse caso, você terá que usar a seed e colocar a senha. Então, toda vez, aquelas 12 palavras-chave, coloca uma senha temporária. Sempre mude, para cada sessão você muda a senha. Faz a operação. Desligou o Tails. Quer fazer uma nova transação com a MetaMask? Vai ter que iniciar o Tails em modo fail-safe e colocar as chaves privadas de novo lá, as 12 palavras ou 24 palavras ali, acessar sua carteira, colocar a senha e fazer a mesma coisa. É trabalhoso? Mas é mais seguro. Porque fisicamente, se você tem uma MetaMask, você tem um HD, mesmo criptografado com Lux, ou outro tipo de criptografia, e os arquivos da MetaMask estão no browser gravado. Se alguém pegar o seu HD e tiver uma vulnerabilidade, mesmo para quebrar o Lux 2, como já surgiu no Lux 1, pode surgir no Lux 2, no Linux, no Windows, essas porcarias aí já pode ter vulnerabilidade, Apple também. Simplesmente vão acessar os arquivos da MetaMask e no arquivo da MetaMask pode ter vulnerabilidades, ou podem descobrir vulnerabilidades para quebrar a criptografia e pegar a sua seed. Tá? Então é por isso que o modo fail-safe, que é 100% da memória RAM, é importante. A hardware wallet, vou colocar aqui hardware wallet, ela também não é fail-safe. A seed fica aqui dentro. Então pode ser que já exista uma vulnerabilidade, ou podem hackear ela e dizer que é seguro. Não existe garantia, podem hackear ela, de modo que por acesso físico, quem pegar fisicamente sua carteira, ele pode roubar as seeds. Agora, se fosse 100% da memória RAM, é temporário. 100% RAM, acabou a sessão, acabou, o arquivo não fica gravado.
igual nesse caso do Tails, certo? Então isso é um setup de segurança muito importante para trabalhar com criptomoedas que ninguém está ensinando. E isso tem que ser ensinado, tá? Isso tem que ser ensinado. As chaves privadas devem ser anotadas em papel ou metal de forma codificada na escrita, de modo que só você sabe decodificar. Esse método de codificação deve ser somente seu, ninguém mais pode saber. Além disso, memorize as palavras-chave com técnicas de memorização, ou seja, é importante você saber as palavras-chave de memória. Então, aqui você tem as playlists do canal, é importante que você faça curso do Tails, curso do Tor Browser, é importante que você está fazendo para entender, principalmente do Tails, para você dominar o Tails. E você tem essa playlist aqui de segurança cibernética, onde tem um vídeo aqui que eu falo sobre então aqui nesse tutorial aqui ensina como criar infinitas carteiras através de uma semente. Então é importante nessa playlist você acessar esse tutorial. Então, do que adianta você estar seguro online se fisicamente podem vasculhar a sua casa e achar suas keywords? Então, você tem que codificar na escrita onde só você sabe. Ninguém pode saber seu setup. Tem que ser um setup secreto que só você sabe. Daí vai estar codificado. Se pegarem o papel ou metal com a codificação da chave privada, não vão conseguir roubar seus fundos. Se tomarem isso de você, você sabe de memória. Então tem que saber de memória, tem que memorizar. Então é isso, pessoal. Vou ficar por aqui. Deixe o seu feedback, deixe aí sua sugestão de melhora do canal. Compartilhem isso para ajudar no crescimento do canal e também para ajudar as pessoas. Essas informações técnicas são avançadíssimas. Não tem nos canais de YouTube essas técnicas avançadas de cibersegurança com criptomoedas. Então vou ficar por aqui. Obrigado. Até mais.